Olá pessoal, eu sou o Luigi e esse é o canal da Acrópole no YouTube. E hoje eu vou falar para vocês sobre autoficção, mas antes de tudo, se inscreva aí no canal. Bom pessoal, hoje falarei para vocês sobre autoficção. Autoficção é um termo que vem sendo usado com muita frequência nos últimos anos para classificar alguns livros que têm alguns elementos biográficos. Mas, afinal de contas, o que é autoficção? Vou falar rapidamente para vocês, para não ficar muito cansativo, sobre o termo e separei alguns livros que são autoficcionais que eu vou sugerir a leitura para vocês. São livros bem bacanas e que representam bem esse gênero. Então, em 75, para ser bem sucinto, um teórico francês chamado Philippe Lejeune escreveu um livro chamado O Pacto Autobiográfico. E ele disse que até o momento não apareceu nenhum livro, não teria aparecido até aquele momento nenhum livro, em que o protagonista, o narrador do livro, tivesse o mesmo nome do autor. E que isso podia dar alguns efeitos até interessantes, mas que até aquele momento não se apresentou nenhuma obra nesse sentido. 2 anos depois, um outro francês chamado Serge Dubrovsky, ou Dubrovsky, para ser mais abrasileirado aí, ele então escreve um romance chamado Fils, ou em tradução literal para o português, Filho. Livro que não foi traduzido no Brasil ainda. E nesse livro, então, o protagonista tem o mesmo nome do autor, a mesma profissão, que é professor, também vai trabalhar nos Estados Unidos como o autor do livro. Mas espera, isso aí não seria então uma autobiografia? Bom, a autobiografia no geral, ela tem uma espécie de busca pela verdade. Evidentemente que muitas coisas são omitidas numa autobiografia, talvez até inclusive aumentadas, ou algumas mentiras contadas numa autobiografia, mas a busca pela verdade tentando dar conta de uma vida toda. Falar da vida toda dessa pessoa. E geralmente é algum famoso. Você pega lá a biografia do Mick Jagger, pega a biografia do Bill Gates, né? Então, assim, de pessoas que são famosas em algum meio, né? Seja econômico, seja no show business, etc. A autoficção não. Ela não tem esse compromisso com a verdade e a partir do biográfico você dá asas à ficção, né? E você vai colocando ali elementos biográficos e ficcionais que chega um momento em que o leitor, ele não tem a ideia do que é real e do que é biográfico. E é interessante também nem trabalhar nesse sentido, nem tentar ler o livro dessa maneira, porque senão isso atrapalha muito, essa curiosidade pelo privado atrapalha bastante a leitura da autoficção, né? Mas basicamente é isso. E não tenta dar conta da vida inteira, é geralmente um recorte da vida do autor, sem esse compromisso com a verdade, na verdade, inclusive, embaralhando tudo. Bom, essa é a autoficção. No Brasil tem muita gente produzindo autoficção. Chico Buarque escreveu um livro autoficcional, que é O Irmão Alemão, Silviano Santiago, José Castelo, João Silvério Trevisan lançou recentemente um livro muito bom autoficcional, Julian Fuchs, Cristóvão Teza, entre outros. E eu separei alguns aqui, 4 brasileiros e um estrangeiro, para não dizer que eu não falei de nenhum autor internacional, nenhum autor mexicano. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada livro para vocês. Esse é o primeiro livro, Chove Sobre Minha Infância, do Miguel Sanches Neto, publicado no ano 2000 pela Record. O Miguel Sanches Neto é um autor paranaense que nasceu em Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, e foi depois para Piabiru. Atualmente ele é professor da UEPG e reitor da universidade. Bom, esse livro então fala um pouco sobre a formação, é quase um romance de formação também, sobre a vida desse personagem que também tem o mesmo nome do autor, né? Então é uma tentativa, na verdade, da retomada da infância, da passagem da infância para a adolescência, numa cidade pequena, com uma mãe pobre, costureira, que se casa novamente, e tem essa relação complicada com o padrasto que o obriga, ou que não gosta desse potencial desse menino Miguel,
para as letras, né? E é um livro autoficcional, porque tem o mesmo nome e tem elementos biográficos da história do autor, né? Tem um trechinho que eu vou ler para vocês aqui do livro, que é do capítulo Minha Segunda Estação Rural. A mãe voltou a costurar, mas não mais para as putas, o que é sempre uma grande pena. Eu agora aproveitaria melhor a companhia das mulheres em casa. Poderia até arrumar uma namorada. Já tenho alguns pentelhos e não passaria vergonha na frente de uma das antigas freguesas da mãe. As que vêm hoje aqui são mulheres velhas e gordas, jovens compram roupa feita. Quero ter o meu dinheiro para comprar o que bem entender, sem dar explicação para o pai. Quando a gente precisa de um sapato, é uma luta para convencer o dono do dinheiro a arranjar umas poucas notas. Já jurei que não vou pedir mais nada para ele, só que no apuro não tem outro jeito. Ele quer que eu use botina de sola de pneu, mas sonho com tênis. Ele compra uma grande quantidade de um único tecido e fala para a mãe fazer calça para todos os filhos, para ele e para os irmãos dele. E tenho raiva de andar igual a família do pai. Então o livro ele se passa na infância desse personagem Miguel. Como eu disse, tem muitos elementos da vida do próprio Miguel. E é esse romance de formação muito interessante que mostra essa evolução, esse menino tentando sair das agarras da família, dessas amarras, na verdade, né, que o prendem, de um pai que na verdade não tem formação e acha uma besteira estudar. E esse menino ele tem uma predisposição muito grande para as letras, né? Então, o Chove Sobre Minha Infância foi talvez o primeiro romance brasileiro declaradamente autoficcional. A gente teve outros tantos, né? O Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, do José Mauro de Vasconcelos, é um exemplo interessante. Livro que foi escrito, inclusive, antes do surgimento do termo, né? Nos anos 90 a gente teve um outro exemplo muito legal, que foi do Carlos Heitor Coni, ou Coni, como preferir, Quase Memória, né? Então olha que interessante esse jogo, né? É uma memória, mas é uma quase memória, então tem uma intervenção ali do ficcional. Então esse é um dos primeiros livros assim abertamente autoficcionais. O segundo livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse aqui, O Divórcio, do Ricardo Lísias, publicado em 2013 pela Alfaguara, né? Todo mundo sabe que eu sou um grande fã da obra do Lísias. Esse é um dos livros dele que deu mais burburinho. O personagem principal se chama Ricardo Lísias, é formado em letras, é escritor, cita inclusive aqui no livro outros livros escritos pelo Ricardo Lísias, como O Livro dos Mandarins, O Céu dos Suicidas, que foram os dois livros anteriores do Ricardo Lísias, né, antes do divórcio. E basicamente a trama se passa assim, esse escritor Ricardo Lísias, ele se casa com uma jornalista importante, e essa jornalista o teria supostamente traído num festival de Cannes com um dos membros do júri para descobrir quem teria ganhado o prêmio naquele ano. Então, para ter o furo de reportagem, né? E esse personagem, Ricardo Lísias, descobre da pior maneira. Ele lê o diário da esposa, um diário que ela sempre escondia dentro de uma gaveta, não deixava que ninguém lesse, e de repente ele encontra esse diário um dia sobre a cama, e ele lê de uma vez só esse diário, e acaba descobrindo a traição, e o amor que na verdade ela não tinha por ele. Então o romance todo é uma tentativa de superação, sem cair nos clichês da superação, né? Ele vai morar no que ele chama de cafofo, que é um quartinho que ele tinha alugado para guardar os livros dele, porque no apartamento novo não cabia. E ele tentando se recuperar, andando à noite pelas ruas de São Paulo, entrando na corrida, né? É interessante que depois, quando eu li esse livro, por exemplo, essa coisa da curiosidade que eu falei para vocês não terem sobre a vida do autor, eu acabei tendo. Eu fui até o perfil do Lísias, inclusive achei fotos dele correndo, se eu não me engano na São Silvestre. Então, não façam isso, porque não é saudável. Depois eu passei a entender melhor o gênero e eu acabei lendo o livro como uma ficção toda, embora cheia de elementos biográficos, né?
Então é um personagem que está sofrendo muito pelo fim do relacionamento. Vou ler um trechinho para vocês. Desci até a plataforma chorando. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me perguntou nada. Senti uma pressão muito grande na cabeça, como se um trem estivesse passando dentro de mim. O silêncio continuava. Estou completamente suado. Tento andar, mas a plataforma se inclina. Vou cair. Resolvo me encostar na parede. Minha vista continua escura, mas enxergo algumas luzes. Também percebo que há muita gente ao meu redor. Ninguém fala comigo. Se eu chorar mais, minha imagem vai ser captada pelas câmaras de segurança. Entro em um vagão, porém. Esse é um trechinho, então, do Divórcio de Ricardo Lises, nesse personagem que tenta, de toda maneira, superar o fim desse relacionamento. Então é outro livro autoficcional. E percebam que eu não estou selecionando trechos que estejam ali exatamente o nome do autor, ou que remetam muito fortemente a ele, porque eu acho que vale mais o resultado da obra de arte no final, né? Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é do Jacques Fuchs, que não é irmão do Julian Fuchs, embora eles tenham feito uma mesa na Flip de 2017, é o Brochadas, né? Que saiu pela Rocco, saiu em 2015. Tem um subtítulo do livro, né? Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. E é muito interessante, bom, o personagem se chama, como é base para autoficção, tem o mesmo nome do autor, se chama Jacques Fuchs, e ele vai falar sobre as experiências sexuais, esse personagem, Fuchs, das ex-namoradas, as mulheres com quem ele se relacionou, e os pequenos problemas que o levaram a brochar. E não é um brochar apenas físico, mas é um brochar de alma, né? Então, assim, odores corporais, papos que não batem muito e ele não se interessa pela pessoa, né? E interessante que ele vai escrevendo, é um pouco metaficcional, porque ele vai escrevendo os capítulos e vai mandando esses trechos para as antigas namoradas ou rolinhos que ele teve. E assim, ele recebe e-mails sendo destruídos, né? Dizendo você que é um broxa, você que é desinteressante, etc. Então assim, é um livro muito engraçado, né? Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Antes de tudo tenho que fazer uma confissão. Nunca brochei. Nem eu, nem o famigerado Ziraldo. Nunquinha. Mas uma retificação. Infelizmente deve ser feita. Eu nunca brochei comigo mesmo. Sim, claro. Eu, vivendo o rico imaginário das minhas coleções de imagens, sonhos, desejos e idealizações fantásticas, nunca deixei de dar no couro apenas virtualmente falando. Assim, diante de musas, nem sempre tão belas, exposto a cheiros de que tanto temos lutado para nos livrar, alcoolizado, ansioso, alucinado, vendo neuroticamente minha mãe me censurando, idealizando um amor inter, sangues, urinas e faces, e também por outras loucuras mais, tenho orgulho em admitir que sim, já brochei. E foram tantas vezes e me lembro de todas. Por isso, sigo vivendo a angústia dessa sensação dúbia do desejo da conquista e do medo do fracasso. Tá aí um trechinho de outro romance autoficcional bem interessante. Tá? Inclusive, gente, o Brochadas não, nem o do Miguel, mas o Divórcio do Lises tem uma resenha lá no blog. Depois eu vou colocar para vocês aqui embaixo o link, vocês podem acessar essa resenha. Outro livro que eu resenhei lá no blog também foi esse aqui que saiu em 2018, do Thiago Ferro, saiu pela Todavia, O Pai da Menina Morta. O Thiago, escritor, teve esse fato trágico na vida, se não me engano em 2016, em que perdeu a filha Manu, e ele transformou isso em livro. Evidentemente que com contornos ficcionais. É um livro bem triste, ele destoa bastante dos outros, principalmente desse último, do Fuchs, né, que é um livro muito hilário. Esse livro é muito doloroso, a leitura, ela te fere bastante, assim, sabe? Então você fica tentando imaginar como é que é essa tentativa de volta ao mundo de um pai
que perde uma filha, também sem cair em clichês de autossuperação, etc. É um livro muito bem escrito, na verdade, e eu vou ler um trechinho para vocês. Eu ainda faço parte deste mundo? É justo jogar na cara dessa gente a minha tragédia? O pai leproso. A maioria das pessoas não quer chegar perto. Isso pega? Qualquer gesto meu é superinterpretado num nível de paranoia e exegese. Quando eu estou apenas calado, estou deprimido. Quando eu converso alegremente, estou tentando apagar o passado. Se eu tenho uma ereção, é uma compensação típica do luto. Se eu como pouco, é bom ir ao médico. Se eu como muito, é bom ir ao médico. Se eu cortar os pulsos, ou entrar debaixo de um ônibus em movimento, ou pular do topo do Empire State Building, estava na cara que algo assim ia acontecer. Também. Então é bem interessante de mostrar de como também as pessoas encaram isso, né? O pai tentando seguir a vida, né? Mas as pessoas todas ao redor olhando para esse pai sob o filtro de um pai enlutado sempre, tentando justificar qualquer atitude dele em relação à perda da filha. Então é um livro, como eu disse, bem duro. E tem resenha lá no blog, também vou colocar para vocês aqui embaixo o link para vocês acessarem. E para terminar, vou falar de um romance autoficcional de um autor não brasileiro. De um escritor mexicano que inclusive morou no Brasil, em Campinas, se não me engano, e hoje mora em Barcelona, na Espanha, que é o Juan Pablo Villalobos. Escreveu esse romance aqui, publicado no ano passado, Ninguém Precisa Acreditar em Mim, que saiu pela Companhia das Letras, que é um título bem interessante se a gente pensar em autoficção, né? Que coloca mais uma vírgulazinha nessa mistura entre ficção e realidade. E o livro é muito engraçado. Eu não li outros livros do autor, mas sempre disseram que os livros dele são bem irônicos, bem sarcásticos, com um humor bem ácido. E deu pra notar isso aqui. Confesso que no começo eu achei que as piadinhas não funcionavam, depois a coisa foi acertando e acabei gostando muito. E o personagem principal, Juan Pablo, mexicano, com aspirações para ser escritor, ganhou uma bolsa para fazer seu doutorado em Barcelona. E a namorada dele acompanha ele, mas antes dele ir, ele já se vê envolvido por conta do primo em uma trama bem rocambolesca que envolve a máfia mexicana, uma máfia catalã, desvio de dinheiro, a própria polícia espanhola. Então assim, é bem interessante, bem hilário. Não chega a ser bem um romance policial clássico, mas é bem interessante. E eu vou ler um trechinho para vocês, que inclusive é um trechinho bem metaficcional, que fala da própria produção desse romance, né? Teclo só por alguns minutos e logo entrego os pontos. E abro outro documento e começo a escrever tudo o que me aconteceu nos últimos meses. Como se escrevesse um romance, como se minha vida inverossímil pudesse ser o material de um romance. Escrevo sem culpa, sem vergonha, como uma libertação, com quem se coça. Não escrevo para pedir perdão, não escrevo para me justificar, para dar explicações. Não é uma confissão. Escrevo porque no fundo sou um cínico que a única coisa que sempre quis foi escrever um romance. A qualquer preço. Um romance como os que eu gosto de ler. Sou um cínico e só não me entrego à polícia nem me jogo pela janela porque não estou disposto a interromper o romance. Quero chegar até o final, custe o que custar. E apesar de um ou outro exagero, não a comédia sem hipérbole, tudo o que eu conto no meu romance é verdade. Não há lugar para a ficção no meu romance. Posso demonstrar tudo, tenho provas. É tudo verdade. Ninguém precisa acreditar em mim. Eu gostei muito justamente por isso, porque ele brinca, é quase uma paródia de se fazer autoficção, ele brinca com a ingenuidade, talvez, de um leitor que acredite em tudo aquilo. Então ele fica brincando o tempo todo, falando sobre a verdade, a ficcionalidade, e isso é muito legal. É isso, gente. Se vocês tiverem outras sugestões de autoficção, vocês podem comentar aí no link. Se vocês lerem esses livros, vocês podem se inscrever nos comentários. Se quiser acessar algumas das resenhas, vocês podem também acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo. Isso, a autoficção ela é muito mais do que falar apenas de si, né? A autoficção ela fala talvez desse momento histórico. Então aí tem vários exemplos, vou colocar outros
títulos também nos comentários ali na descrição do vídeo, na verdade, sugerindo a leitura desses romances, ok? Então, gente, conto com a colaboração de vocês para a divulgação do nosso canal. Se inscreva aí, compartilhe nas redes sociais e nos ajudem, ok? Muito obrigado e até a próxima.